Notícias, entrevistas, esporte, prestação de serviço. Você ouve Estadão no Ar. Rádio Estadão, falando em saúde. 9h02, falando em saúde desta edição aqui do Estadão no Ar. Olha, a gente já tinha anunciado, até chegaram já algumas perguntas já, né? Vamos falar hoje sobre que tipo de dano, né? Que tipo de risco a gente corre, né? A nossa audição corre com apitos, cornetas, buzinas, fogos de artifício, tudo isso. Bom, a gente está recebendo aqui o otorrinolaringologista e professor da Unicamp, doutor Arthur Castilho. Tudo bem, doutor? Tudo bom, bom dia. Bom dia. Olha, a gente pode já receber a sua pergunta, já tem algumas aqui, olha. Você pode mandar para o 50093, põe a palavra Estadão e depois a sua pergunta. Você pode também participar aqui no facebook.com/Rádio Estadão, para você deixar lá a sua pergunta. Vou colocar aqui um post, né, já chamando aqui para entrevista. Pode deixar lá a sua pergunta, ou então nas mensagens. Já chegou uma aqui também, já vou separar aqui. E você pode também participar pelo Twitter, no @Rádio Estadão. Vou aqui por ordem de chegada das perguntas. Doutor, o William Cacaso mandou pra gente um torpedo aqui mais cedo, dizendo: meu filho de 12 anos acordou com dor no ouvido. Pensei no fone de ouvido, mas minha mãe já deduziu, são os fogos, né? A bombinha aqui, são os fogos de artifício. Pode ter mesmo esse efeito? Olha, pode, mas dor no ouvido comumente não está relacionado com isso, ou com bombinha, com fone de ouvido. De modo geral, dor no ouvido, até que se prove o contrário, deve ser uma otite, que normalmente é uma infecção facilmente tratável. Agora, tem que analisar, por exemplo, se houve histórico de explosão de uma bomba, um rojão próximo, isso pode causar dor, mas normalmente é imediato e não na hora que acorda. O uso de fone de ouvido também pode causar dor, principalmente se o fone de inserção. Mas não são os mais comuns que causam dor. Normalmente o que causa dor é otite. Olha, gente, tem mais uma pergunta aqui. Nosso ouvinte é Renato. Como podemos avaliar se os ruídos urbanos já nos causaram algum distúrbio? Super difícil. Na verdade, quando a gente analisa o impacto de ruído na sua audição, a gente tem que analisar dois fatores. Um é o tempo de exposição que você fica exposto e o outro é a intensidade do som a que você é exposto. Só que se a gente fica transitando pela cidade, você não fica fixo num ponto. Então, num lugar da cidade, você está exposto a um determinado índice de intensidade sonora e depois você vai para outro lugar, está outro. De modo geral, viver numa cidade como São Paulo não causa dano de audição. Na verdade, o que pode acontecer, esse excesso, essa poluição sonora pode atrapalhar você do ponto de vista psíquico. Isso irrita a gente muito mais do que qualquer outra coisa. Agora, se você trabalha, por exemplo, como um fiscal de trânsito, como um policial que fica parado num ponto de um cruzamento, aí sim você pode estar exposto continuamente a um ruído intenso que pode lesar a sua audição. Entendi. Então, mas não tem muito como medir, então, isso. Até tem, mas você tem que ficar fixo num ponto. A gente não fica fixo num ponto, né? Olha, a gente tem aqui mais uma pergunta, olha, a Sônia mandou mais cedo aqui, Sônia Margarida, ela pergunta, por favor ao médico otorrinolaringologista, entrevistado agora pela manhã, sobre os danos ao ouvido de ruídos elevados como o da Copa. Para mim, diz ela aqui, os ruídos de fogos, buzinas, apitos, etc. são insuportáveis, parecem um bombardeio. Isso significa que o meu ouvido é frágil e debilitado, ao contrário das outras pessoas que adoram sons elevados e não se importam com isso? Essas pessoas dizem que seus ouvidos são fortes e perfeitos para suportarem ruídos elevados. Porém, quando eu faço testes audiométricos, eu distingo os ruídos de frequência mais baixas. Obrigada. Não, a audição deve ser boa no caso dela e no caso dos outros. Nessa situação que ela está contando, está muito mais relacionado com a compreensão e percepção do som. Algumas pessoas não se importam tanto em estar em uma situação de jogo de futebol, com aquele ruído intenso, e outras se irritam profundamente. Então tem muito mais a ver com a interpretação e a sensação que isso causa, ou seja, o seu cérebro interpretando e dizendo se você gosta ou não daquilo. Agora, é muito importante lembrar que essas bombas, fogos de artifício e essas buzinas, elas podem causar danos importantes à audição. Então isso que ela está falando é verdade também. Essas pessoas que acham que têm ouvido forte, que podem aguentar essa situação, elas estão extremamente equivocadas. Esse som forte pode lesar sim a audição. Olha, tem mais uma pergunta aqui, o Valdemir Póvoas. Hoje a maioria dos celulares dispõe de fone de ouvido. Pergunto, o uso regular desse dispositivo prejudica a audição?
Isso aí é uma praga moderna, porque veja, ao mesmo tempo que é legal ter um tocador de MP3, que é o que o celular virou, né? Ele acumula música em grande quantidade, a bateria dura muitas horas e vem um fone de ouvido de inserção que não distorce o som. Ou seja, você consegue escutar muitas horas, música em alta intensidade e você não enjoa porque você troca de música. Esse é um problema muito sério, porque principalmente os adolescentes têm escutado música em intensidades muito elevadas por longo período. E foi aquilo que eu falei no começo. É uma relação entre o tempo de exposição e intensidade. E nesse caso você tem tempo de exposição elevado e intensidade elevada. Então você vai lesar a sua audição. E o difícil é perceber no momento que você está lesando, porque isso é um tipo de lesão lenta, que ocorre progressivamente. Você vai perceber lá na frente, daqui a alguns anos, e ela é irreversível, não volta. Aí, gente, o Spencer Kuhlmann também participou aqui pelo facebook.com/Rádio Estadão. Dá bom dia aqui para todo mundo. Um ótimo sábado a todos. Já que vamos falar em barulhos incômodos, uma pergunta que me atormenta. Na Avenida Paulista e em seu entorno existem vários hospitais e não se pode nem buzinar próximo a hospitais que a gente toma multa. Os eventos que acontecem na Paulista, Réveillon, Parada Gay e outros, com seus milhões de decibéis, não prejudicam ainda mais os pacientes desses hospitais? Esse é um paradoxo. O pior lugar, acho que para fazer qualquer evento em São Paulo é a Paulista, né? Se atrapalha o trânsito, você tem de ponta a ponta, acho que quase 10 hospitais. Então, é um local inadequado. Na verdade, esse ruído dificilmente vai lesar a audição, porque ele não alcança níveis que chegam dentro do quarto do hospital do paciente possíveis de lesar a audição. Mas eles vão, é aquilo que eu falei, atrapalhar, eles vão causar uma alteração psíquica. Você com som elevado não consegue dormir, você com som elevado não consegue descansar. E nessa situação de hospital, justamente o paciente precisa de descanso, repouso, tranquilidade para dormir e se recuperar de diversas enfermidades. Então, é um paradoxo, não devia ser lá um ponto de manifestação. Mas vai dizer para as pessoas isso, né? Virou tradicional fazer qualquer tipo de comemoração ou manifestação na Paulista. Olha, você pode mandar aqui a sua pergunta. A gente está falando sobre possível prejuízo aí para a sua audição desses apitos, cornetas, vuvuzelas, etc. Será que isso ameaça, né, a nossa audição? Você tem vários jeitos de se comunicar aqui com a gente. Você pode mandar o seu torpedo para o 50093. Aí você põe lá a palavra Estadão, dá um espacinho, Estadão sem o tio, dá um espacinho e coloca a sua pergunta. Você pode participar também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Estadão. Já coloquei lá um post chamando aqui para entrevista do Dr. Arthur Castilho, que é otorrinolaringologista e professor da Unicamp. E aí você deixa lá a sua pergunta. Dá para participar também aqui no Twitter, no @Rádio Estadão. Bom, enquanto a gente espera aqui mais perguntas chegarem, doutora, a questão dos fones de ouvido, né? Eu acho que vale a pena a gente realmente bater nessa tecla, porque sempre gera muita dúvida, e como os ouvintes falaram aqui, cada vez é mais comum a gente estar o tempo todo com fone de ouvido e tal. Como calcular ali o volume ideal para não prejudicar a audição? Esse é um grande problema, porque não dá para calcular, porque a música nessa situação... Vamos falar de música, que é normalmente o que as pessoas escutam, né? Porque tem audiobook, tem outras coisas, mas elas escutam em intensidade elevada. Normalmente é música que se escuta com intensidade elevada. É a música digital. Então, na verdade, essa música ela pode ter sido gravada ou passada para o seu dispositivo de diversas maneiras. Quem fez a gravação dela ou masterização pode colocá-la de maneira saturada ou menos saturada. Então, se eu falasse assim, coloca em 50% do volume do seu telefone, do seu tocador de MP3, mas os 50% do seu telefone provavelmente não é igual 50% do meu, e aquela música que está no seu, ela pode ter sido gravada de uma maneira diferente da que está no meu. Então esse é um ponto muito importante e difícil de você dizer para uma pessoa em que nível ela deve escutar. O que a gente sabe é que assim, até 85 decibéis de estímulo sonoro, você pode ficar exposto em torno de 8 horas, o que é bastante. Mas a cada 5 decibéis que você sobe, o tempo de exposição cai pela metade, porque ela é uma escala logarítmica. Então, pequenos incrementos na intensidade sonora faz com que o tempo caia muito. Então, é fácil você encontrar hoje um adolescente escutando um telefone MP3 com 100, 110 decibéis. Isso aí daria 7 minutos, 15 minutos de tempo de audição. E eles escutam muito mais que isso. O ideal é não ultrapassar os limites do bom senso, não escutar mais que 2, 3 horas e não escutar a intensidade elevada. Mas justamente a pessoa coloca um fone de ouvido de alta definição para escutar de maneira elevada. E hoje tem esses com Bluetooth, esses Beats que viraram moda, que você coloca com volume
absurdamente intenso neles. Uma dúvida que deve ser também de muita gente, hoje em dia a gente tem aí a volta, digamos assim, daqueles fones grandes, né? Virou até quase que uma peça do vestuário aquilo. O que prejudica mais a audição? É esse fone grandão ou é aquele pequenininho que você põe dentro do ouvido? Os dois têm prós e contras em relação a dano auditivo. Os fones de concha, que são esses que viraram de novo, né? Moda. Um estilo retrô que voltou, né? Eles são concha, então eles vedam e eliminam todo o som externo. E tem até uns com um sistema noise cancelling, né? Que eles cancelam o som externo para realmente não interferir. Então ele consegue transmitir muita energia sonora para o seu ouvido. Por outro lado, o outro de inserção, aquele que você coloca aqui dentro do ouvido, ele normalmente é menos potente, mas como ele fica mais próximo do tímpano, ele consegue transmitir mais energia. E normalmente a fórmula que rege a intensidade sonora entre as variáveis está a distância. Então, como a distância é muito curta entre o fone e o ouvido, ele transmite muito som. Então, os dois, na verdade, podem lesar de maneira igual a sua audição. E ainda existem outros que têm, no meio do caminho, pré-amplificadores. Existem fones de diversas marcas que, entre o seu tocador de MP3 e o fone, tem amplificadores de som que tornam o som mais intenso. Olha, a gente tem aqui mais pergunta. Todas as perdas auditivas são iguais, doutor? Não, de maneira alguma. Existem diversas causas e diversos perfis de perda auditiva. E nós poderíamos dividir em dois grupos. Tem as perdas de condução do som, que é a perda da capacidade do ouvido transmitir o som para a parte interna, e quem está envolvido nisso normalmente é o tímpano, ou aqueles pequenos ossinhos do ouvido, martelo, bigorna e estribo, que se um desses aí afetados vai causar uma perda de condução do som, porque é o que eles fazem, conduzir o som. E existe a perda sensorial da audição, que normalmente é um problema na parte interna do ouvido, numa estrutura chamada cóclea, que é a estrutura que pega o som e transforma em energia elétrica e transmite para o cérebro. Olha, a gente tem mais perguntas aqui. Fazer um pequeno giro aqui de informações para você se atualizar. Enquanto isso, você vai mandando aqui a sua pergunta. Pode mandar para o Torpedo 50093. Põe a palavra Estadão sem o tio, dá um espacinho, coloca a sua pergunta. Não se esqueça de assinar. Você pode também ir lá no facebook.com/Rádio Estadão. Já coloquei lá um post chamando aqui para entrevista. Nos comentários você pode deixar a sua pergunta. E também no Twitter, no @Rádio Estadão. Rádio Estadão. A rádio de quem quer saber. 9h15. Giro 15. Presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, diz ter saído confiante com o Rio 2016 após reunião com Dilma Rousseff. A Polícia Civil diz que roubo à fábrica da Samsung em Campinas foi de 20 milhões de reais. Segurança no último jogo do Brasil da Copa em Brasília terá 3.500 homens. Outros 1.400 vão trabalhar na segurança da FIFA Fan Fest na capital federal. Mau tempo fecha o aeroporto Santos Dumont no Rio para pousos e por esse motivo 5 voos já foram desviados para o Galeão. Inverno 2014, Rádio Estadão. Oferecimento Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. 9h15, as informações com a Bárbara Guerra. Quem disse que não dá para se divertir mesmo com o frio? Quem não quer ficar em casa, o cinema é uma ótima opção. Para quem gosta de romance, está em cartaz o filme A Culpa é das Estrelas. Quem gosta de aventura, pode curtir Amazônia. E tem também opção para quem gosta de ação, com X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Os apaixonados por música podem conferir a programação do Teatro Municipal. A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo é uma das atrações e vai se apresentar nos dias 19 e 26 de julho, às 8 horas da noite. Bárbara Guerra, Rádio Estadão. E agora as informações das estradas com a Luciana Ferreira. 9h16, meia lentidão pela pista expressa da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 88, em Pindamonhangaba. O trânsito é represado por 1 quilômetro do 88 ao 87 por excesso de veículos. Trânsito flui normalmente pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, não há pontos de parada. Boa fluidez agora também pelo Rodoanel e pela rodovia Raposo Tavares. Apesar do tempo encoberto, o sistema Anchieta Imigrantes tem o trânsito fluindo bem na
nas 2 rodovias. Vem aí a 12ª edição do Prêmio Comunique-se, o Oscar do jornalismo brasileiro. E a Rádio Estadão, mais uma vez, está entre os veículos com mais profissionais indicados. Raíssen Abac concorre como melhor âncora e os colunistas Alexandre Garcia, Jamil Chad, Celso Ming e Luiz Carlos Merten, que você sempre ouve aqui na Rádio Estadão, foram indicados em diversas categorias do prêmio. Para votar, acesse prêmiocomunique-se.com.br e escolha os seus favoritos até 2 de agosto. Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber tudo, com o melhor time de colunistas. Neoquímica apresenta Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família. Mas quando o neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. Quando o assunto é saúde, a família brasileira confia na família Neoquímica. Família E, família A, família. Mais de 50 anos de tradição. Família E, família A. A saúde da sua família está em boas mãos. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Você sabe o que todos esses produtos têm em comum: a identificação. Todos eles têm códigos de barra GS1, o único que é lido mais de 6 bilhões de vezes ao dia. Faça como mais de 57 mil empresas associadas GS1 no Brasil. Conte com a segurança de ter os verdadeiros códigos de barras em seus produtos. Pensou em código de barras? Pensou GS1 Brasil. Saiba mais em www.gs1br.org. A Rádio Estadão traz para você o universo da música erudita no programa Movimento. Ronaldo Raci apresenta o melhor da música de câmara e concertos com repertório variado, do barroco ao contemporâneo, destacando as principais orquestras e intérpretes de todo o mundo. Programa Movimento, sábado às 10 da noite e domingo às 11 da noite na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Equilibrada todo dia. Maracujina. Quer ficar calma todo dia? Maracujina. Quer dormir gostoso todo dia? Maracujina. Maracujina é um calmante fitoterápico feito com extratos de plantas medicinais. Maracujina. Equilíbrio todo dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na estação mais fria do ano, as informações mais quentes estão aqui, na rádio de quem quer saber. Inverno 2014, Rádio Estadão. Fique por dentro da situação nas estradas e aeroportos. Como está o trânsito na cidade? A previsão do tempo. É prestação de serviço com a credibilidade Estadão. Acompanhe também diariamente na programação dicas para aquecer o seu inverno, sugestões de passeios, cuidados com a saúde, os melhores restaurantes e opções de viagens para você aproveitar o frio ou fugir dele. Inverno 2014 é aqui na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Oferecimento Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Paulo Selmer, Daniel Fernandes, Lourival Santana, Rogério Elias. Informação com profundidade, análise e opinião. Quer saber? Rádio Estadão. Estadão no ar. Rádio Estadão. Falando em saúde. Falando em saúde, hoje, falando da sua audição. Olha, tem um monte de pergunta aqui já. Pode mandar a sua. Pode mandar por torpedo 50093. Põe a palavra Estadão sem o tio, dá um espacinho. Sua pergunta e assina. Dá para participar lá no facebook.com/Rádio Estadão. Já deixei lá um post chamando aqui para entrevista. E também no Twitter, no @Rádio Estadão. Quem está aqui conversando com a gente é o otorrinolaringologista, ele que é professor também da Unicamp, Dr. Arthur Castilho. Doutor, chegaram aqui mais umas perguntas. Olha, o Leonardo, em um dos meus ouvidos tenho tido coceira e tem desplacado pedaços de cera. Isso é comum? É grave? Veja, coçar, essa coceira, ela pode ser esporádica, aí não necessariamente significa alguma outra patologia, alguma afecção.
Mas se isso for contínuo, isso pode indicar um eczema, uma irritação da pele do ouvido que necessita tratamento médico. Porque se isso estiver acontecendo, a longo prazo isso pode acarretar numa irritação crônica da pele do ouvido. Então é importante que ele veja a frequência que isso está acontecendo. O desplacamento que ele fala, né, a soltura aí de pedaços de cera, precisa ver se é cerúmen mesmo, que é naturalmente produzido pelo ouvido, ou se são restos de pele decorrentes dessa coceira da pele. Né? E aí tem que diferenciar para ver o que está acontecendo. Só indo no médico otorrinolaringologista para ver. É claro, lembrando aqui que o doutor não é o médico aqui do Leonardo, né? Mas deu para ter uma ideia. A Ilaíse diz o seguinte: quem tem histórico de otosclerose em família tem maior tendência de lesar a audição devido a fones de ouvido? Não existe essa relação. A esclerose é uma doença degenerativa da parte interna do ouvido, de uma região que chama cápsula óptica, que é só um nome complicado, e que tem repercussão na parte média do ouvido. Normalmente os pacientes que têm esclerose têm perda da condução de som, aquilo que eu falei anteriormente, perda da capacidade desses ossinhos de conduzir som, especificamente de um deles que chama estribo. Na verdade, quem tem esclerose tem até uma proteção a som elevado. Isso até é descrito em trabalho científico. Porque ela escuta menos e o ouvido tem menor capacidade de transmitir o som. Então, se o som chega alto, ele chega mais baixo lá na parte interna do ouvido. É como se fosse um mecanismo de proteção. Olha, a gente tem aqui mais uma pergunta da Alice. A perda de audição por idoso de 89 anos pode ser minimizada com aparelho? A perda de audição decorrente do envelhecimento natural das células auditivas é chamada de presbiacusia. Todo mundo vai ter, todo mundo que viver bastante vai ter. E, na verdade, a gente não sabe como brecar, como parar a evolução. Ela é bem lenta e ela é progressiva, ou seja, ela vai devagarzinho aumentando. O aparelho de audição, ele pode e deve ser usado para que a pessoa possa voltar a escutar bem, mas ele não mexe na origem da doença, ou seja, mesmo usando o aparelho, você vai continuar perdendo devagarzinho a audição. Mas nem por isso é menos importante, tem que usar o aparelho. E o aparelho é importante você usar por vários motivos nessa situação. Primeiro, para você continuar se sociabilizando. Segundo, que não pode esquecer que a audição, ela está ligada à segurança. Você, para atravessar uma rua, precisa escutar bem. Você, para escutar uma pessoa te chamando, né, você tem que estar com a audição boa. Então, ela tem esse foco na área de segurança do organismo, a audição. E, muito importante, tem pesquisas agora que mostram que pacientes que tendem a ter Alzheimer ou demência, se estimulados auditivamente, retardam a origem dessa doença. Ou seja, a gente pensou que não tinha relação audição com Alzheimer, mas tem. Todos os indícios mostram que quem usa aparelho de audição o mais precocemente possível retarda os processos de demência, de envelhecimento do cérebro, como, por exemplo, o Alzheimer. Olha, tem mais perguntas aqui, deixa eu deixar mais uma vez aqui nossos canais de comunicação. Manda aqui um torpedo pro 50093, põe a palavra Estadão aí antes do seu texto, da sua pergunta. Você pode participar aqui no Twitter, no @Rádio Estadão, e dá para participar também aqui mandando pra gente o torpedo, né? 50093. Olha, a Fátima tá dizendo o seguinte: bom dia, doutor. Minha mãe tem 82 anos, está com alguma dificuldade para escutar. Quando falo para ela consultar um otorrino para ver se ela precisa usar aparelho de audição, ela desconversa. Não quero insistir para não magoá-la. Devo tentar alguma coisa para convencê-la ou deixá-la assim mesmo? É a Fátima. Fátima, bom dia. Tem que insistir. Na verdade, nos países latino-americanos, de modo geral, existe uma resistência maior ao uso de aparelho de amplificação sonora, aparelho comum de audição, por critérios estéticos. Então, a pessoa ou não quer usar porque fica aparecendo, o que já não é uma verdade. Os aparelhos de audição são bastante miniaturizados, pequenos, ou não quer usar para não virar esse estigma, tô ficando velho, entendeu? Mas é muito importante usar. Esse é o tipo de coisa que, se você conseguir levá-la a testar um aparelho, ela não vai querer tirar. Porque é o tipo de coisa que, quando você coloca, você vê uma diferença drástica para melhor. Então, acho que você deve insistir e até vale uma forçadinha, porque se ela colocar, certamente ela vai ter benefício. Olha, tem mais uma pergunta aqui. A Patrícia. Bom dia, tenho 47 anos, corro de 3 a 4 vezes por semana há muitos anos, nunca ouvindo música. Entretanto, nos últimos 2 meses mudei meu hábito, passei a ouvir a Rádio Estadão enquanto treino. Para minha saúde auditiva, é melhor voltar a correr ouvindo apenas minhas passadas? Bom dia. Tem 2 itens que a gente precisa conversar nessa área de correr com fone de ouvido. O primeiro é o de sempre. Não colocar intensidade muito elevada, senão você vai levar a sua audição como qualquer um que escuta som em intensidade muito elevada.
Você tem que tomar muito cuidado ao correr com fones de ouvido, porque a sua atenção sai de onde você está correndo e vai para outra área do cérebro. Então você começa a não prestar atenção na rua que você está atravessando ou na calçada que você está correndo. Se você correr em locais onde tem carro, isso tem que ser visto com muito cuidado, que você pode, e isso já aconteceu algumas vezes, ser atropelado porque não vê quem vem num carro, porque você não está escutando os sons de segurança que o ouvido dá. Agora, a gente sabe que quem faz exercício físico escutando o som tende a ter um rendimento melhor. Isso é descrito, e se você conseguir casar as duas coisas, não escutar muito alto, correr dentro de um parque para não estar correndo o risco de ser atropelada, você vai ter benefício. Olha, tem mais perguntas aqui. Você pode mandar a sua também. 50093, palavra Estadão antes da sua mensagem. Pode participar no facebook.com/Rádio Estadão ou no Twitter, no @Rádio Estadão. A pessoa não assinou, mas deve ser bastante comum isso aqui. Olha, eu ouço bem, mas tenho dificuldade de entender o que as pessoas falam. Posso ter uma perda auditiva? As pessoas confundem? Pode ter perda auditiva. Um dos principais indícios, eu não sei qual a idade dessa pessoa, mas isso é uma queixa bastante comum na população mais idosa, que é justamente a perda em frequências agudas do som, que é onde começa o processo de envelhecimento natural da audição. E o primeiro sintoma é a perda da capacidade de compreensão, principalmente em ambientes que a gente fala multifrequenciais, ou seja, um restaurante barulhento, igreja, ou cultos, ou locais onde você tem muito som ou muito ruído de fundo. A pessoa começa a escutar, mas não entender, porque ela começa a perder alguns tipos de sons específicos. Então, você tem perda da capacidade de discriminação do som, que é o nome técnico, e isso pode indicar perda de audição, sim. Qual é a relação entre perda auditiva e labirintite? Bom, na parte interna do ouvido, a gente tem duas estruturas principais. A gente tem o labirinto, que é responsável pelo equilíbrio, pela maior parte do equilíbrio, e a gente tem a cóclea, que é responsável pela audição. Então, algumas doenças auditivas podem ter repercussão no labirinto, e algumas doenças do labirinto podem ter repercussão na audição. Então, por exemplo, existe uma síndrome que chama Meniere, que ela causa sensação de ouvido cheio, perda de audição, zumbido e tontura. Então, existe essa correlação em alguns casos. Tá certo. Olha, daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Dr. Arthur Castilho. Ele é otorrinolaringologista, professor da Unicamp. Tá falando aqui sobre perda auditiva. Será que esses apitos, cornetas, vuvuzelas, buzinas ameaçam a nossa audição? Manda sua dúvida pra gente. Você pode mandar por torpedo do seu celular, envia pro 50093, põe a palavra Estadão sem o tio, aí você dá um espacinho e coloca a sua pergunta. Dá para participar também colocando lá no facebook.com/Rádio Estadão. Já deixei lá um post chamando aqui para entrevista. Pode deixar nos comentários a sua pergunta e ainda no Twitter, no @Rádio Estadão. Rádio Estadão. A rádio de quem quer saber. Quer saber o que a escritora Ruth de Souza atribui o seu sucesso na literatura infantil? Eu me comunico muito bem com crianças. Eu acho que talvez o segredo seja muita leitura e seja uma certa ligação com a criança, uma certa intimidade com criança, um amor por criança mesmo. Quer saber mais? Continue aqui na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. 9h30, hora da coluna direto da fonte de Sônia Raci. Oferecimento Vale, para um mundo com novos valores. Santander, Select, uma nova categoria de serviços financeiros. E Votorantim, produzir é uma arte. Na China, caro ouvinte, a participação de mulheres em cargos de liderança passou de 25% para 51% em 10 anos. Bom, em seguida vem a Polônia com 48%, Letônia com 43%, Estônia 40%, Lituânia 40%. Na Europa, como um todo, o número é bem menor. 25% dos cargos de gestão são ocupados por executivos. O último colocado ninguém imaginaria. É o Japão, com apenas 7% de mulheres em cargos executivos. No Brasil, estamos aí dentro da média. Elas respondem por 23% das posições de alta gestão. O estudo, onde se baseia esses números, foi realizado pela consultoria Grant e Thornton e será debatido
no Fórum de Mulheres Líderes, de 17 a 20 de julho, em Anguila, no Caribe. Sônia Raci, direto da Fonte, para a Rádio Estadão. Oferecimento Vale, para um mundo com novos valores. Santander, Select, uma nova categoria de serviços financeiros. E Votorantim, produzir é uma arte. O que é melhor, quitar um financiamento ou deixar o dinheiro investido? Como eu posso planejar minhas finanças para apostar em uma nova carreira? Um banco tem que me ajudar com essas decisões. Por isso, eu escolhi o Santander Select. Eles têm gente preparada para conversar sobre o meu patrimônio. E resolver tudo o que eu precisar sem perder tempo. Pelo menos escolher banco ficou fácil. Santander Select. Sua vez, sua voz, seu banco. Santander, um banco para suas ideias. Você ouve Estadão no ar. Rádio Estadão, falando em saúde. A gente volta a falar sobre perda auditiva aqui no Falando em Saúde. A gente está recebendo aqui no estúdio o otorrinolaringologista, também professor da Unicamp, Dr. Arthur Castilho. Manda aqui pra gente a sua dúvida. Você pode mandar de várias formas. Pode mandar por torpedo. É só mandar para o 50093, põe a palavra Estadão, seguida da sua pergunta. Não se esqueça de assinar. Você pode participar também pelo Facebook da rádio, facebook.com/Rádio Estadão. Deixa lá a sua pergunta, ou pode participar também no Twitter, no @Rádio Estadão. Vamos lá, doutor, tem aqui mais uma pergunta. Usar aparelho dói, dá choque ou incomoda? Os aparelhos de audição deve ser. De audição, claro. Não, de jeito nenhum. Não dói. Bom, não dói. Tem que ser bem adaptado. É um processo que é feito de maneira específica. Tem que ser escolhido o modelo de aparelho e o aparelho tem que ser calibrado da maneira correta, programado da maneira correta para aquela pessoa. Não dói e muito menos dá choque. De jeito nenhum. Isso não existe. Isso é mito. E é verdade que você citou isso, porque existem esses mitos correndo nas redes sociais, internet, sobre aparelhos que dão choque. Isso absolutamente não procede. Tem uma outra pergunta aqui, olha. Às vezes ouço um zumbido, principalmente quando saio de baladas. É início de perda de audição? Sim. Isso é um tipo de perda de audição, não é dessa perda de idade que a gente está falando. Isso é um fenômeno chamado TTS, que é uma sigla inglesa que chama Transitory Threshold Shift, que significa troca transitória do limiar auditivo. Isso significa que você ficou muito tempo exposto a uma intensidade muito elevada de som e seu ouvido entrou em colapso temporário. Só que você vai descobrir se é temporário ou definitivo no dia seguinte, porque o que acontece nessas situações é que você exagerou, a sua célula auditiva passou do limite que ela consegue trabalhar, ela entra num processo de alteração bioquímica dentro dela, e aí você tem a sensação de zumbido e ouvido abafado. Aí no dia seguinte, quando você acorda, se tiver passado, é porque foi transitório, ela conseguiu se recuperar, o que foi uma sorte. Se no dia seguinte você ainda acordar com essa sensação, você provavelmente tem uma lesão definitiva da audição. E quem vai a muito show de rock, como é que faz? É a mesma coisa. Tem que usar protetor? Então, mas você manda alguém no show de rock, deveria, né? Mas você manda alguém no show de rock usar protetor. Vai falar, doutor, não, né? O cara não vai usar. Mas o que não pode é ficar do lado da caixa de som, como tem já paciente que aconteceu isso e ficou surdo de um ouvido por um trauma acústico. Aí é um outro mecanismo, é um trauma acústico. De um show, assim? Um show, é como se fosse um tiro, o barulho de um tiro, que é um som muito intenso, ou de uma explosão, isso pode causar uma perda definitiva instantânea da audição. Então tem que usar, de novo, bom senso, fica mais longe, tem que se proteger, porque é um som muito intenso. E a maior parte dos músicos que trabalham nesse setor com som muito intenso tem perda de audição induzida por exposição excessiva ao ruído. Tem aqui uma pergunta do Renato Rios. Ele é médico também, tá dizendo: bom dia, por favor, pergunte ao meu colega. Uma vez fui a uma passeata, onde todos, eu incluso, usamos apitos por quase 1 hora. Passei o resto do dia com a audição abafada, um pouco tonto. Foi um trauma acústico? Foi. Bom, a princípio pode ter sido um trauma acústico, sim. Veja, é difícil você configurar. É aquele binômio de exposição, tempo de exposição versus intensidade. Provavelmente esses apitos, eles passam dos limiares que a gente consegue colocar nessa tabela, e se eles passaram, como eu falei anteriormente, 100, 115 decibéis, o tempo de exposição é minutos, né? Só para você ter uma ideia, 85 decibéis, 8 horas. 90, 4. 95, 2. 100, 1 hora. 105, meia hora. 110, 15 minutos. Então,
Uma exposição desse tipo, se chegar a essa intensidade 110, 115 decibéis, é minutos, 10, 15 minutos. E show de rock tem quanto, então, pra gente ter uma ideia? Tem mais que isso. Tem mais, você fica lá 2 horas. É que depende da distância que você tá da caixa, da fonte sonora. A fórmula que rege a energia que chega no seu ouvido depende da distância. Por isso, se você ficar colado lá, você vai estar exposto a 120, 130 decibéis, que é muito, muito, muito intenso. Então vai lesar a sua audição. E isso que ele teve de tontura associado com zumbido, ou essa sensação de ouvido cheio, pode ter sido uma exposição excessiva a ruído, sim. Gente, manda aqui a sua pergunta, 50093, põe a palavra Estadão, depois a sua mensagem. Participa também no facebook.com/Rádio Estadão ou no Twitter, no @Rádio Estadão. Olha, o ouvinte me assinou o final do telefone 7561. Eczema no ouvido é transmissível compartilhando travesseiros, toalhas, etc.? Não é transmissível. O que é primeiro o eczema? O eczema, na verdade, clinicamente é uma alteração da pele em que você tem coceira, descamação. Lógico que eu não vou entrar num critério específico do que gera isso, mas normalmente é uma alteração ligada ao seu próprio organismo que gera isso e não é transmissível. Então, apesar de você ter a descamação de pele, isso não está ligado com transmissão, não é um agente que causa isso, que pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Legal, olha, tem aqui mais uma pergunta. A pessoa quer saber a partir de que idade é preciso consultar um otorrino por conta da perda auditiva. Eu acredito que ela esteja falando da perda auditiva por envelhecimento natural do organismo. Depende. Tem pessoas, isso tem uma propensão genética. Tem pessoas que têm isso a partir dos 55, tem pessoas que têm isso a partir dos 65, 60. Mas normalmente, a presbiacusia, que é a perda pelo envelhecimento natural, ela começa a ter repercussão clínica entre os 65 e 70 anos de idade. Isso pode acontecer um pouquinho depois, um pouquinho antes, de acordo com a característica genética de cada paciente. Então deve ser nessa hora a solicitação de procurar um otorrinolaringologista. Agora, o que é importante frisar é que não postergue isso. Mesmo você tendo indícios que está escutando mal, que é escutar e não entender, ou alguém está falando para você que você está pedindo para repetir muitas vezes a mesma coisa, ou se tem alguém falando, olha, você está escutando a TV muito alto, abaixa, ou o rádio muito alto, abaixa, acredite nisso, que podem ser indícios que você não está escutando bem. Porque como é uma perda progressiva e lenta, às vezes a pessoa se acostuma. E ela mesma não acha que tem perda. Então, entre 65 e 70 anos, talvez fosse uma boa idade para começar a dar uma olhada nisso. Aí, olha, gente, tem mais uma pergunta aqui. Lembrando, claro, que o doutor aqui não está examinando esse paciente, né? Mas vou ver se a gente consegue ajudar. Estou com um problema de perda de audição do lado direito há 8 dias, que está fechado, como se tivesse entupido, com uma secreção de cor amarela e dói. Às vezes ouço um zumbido. O que devo fazer? É simples essa resposta, né? Procure seu médico otorrinolaringologista. A distância. Porque, na verdade, pode ser um monte de coisa. A principal causa de perda de audição nessas situações é rolha de cera, mas com secreção saindo do ouvido, vai ter que procurar um médico otorrino para dar uma olhada. Não tem como, né? Olha, tem aqui uma outra pergunta, uma dúvida que chegou truncada, mas é para entender. É o uso de aparelho auditivo e se vai conseguir falar ao celular. Como é que normal, né? Os aparelhos são muito sofisticados hoje em dia e eles têm programas específicos para várias situações. Os aparelhos, eles podem, inclusive, quando você troca de ambiente, identificar que ambiente você está e mudar o programa interno deles. E eles têm automaticamente câmbio de programação para telefone. Você vai conseguir usar normalmente o telefone. Olha, você pode mandar aqui a sua pergunta, 50093, você põe aí a palavra Estadão e depois coloca aqui a sua pergunta. Dá para participar também pelo facebook.com/Rádio Estadão. A Fátima dá bom dia. Ouço, acho que é ouço aqui, fone de ouvido na Rádio Estadão das 8 às 14. Baixo, né, volume baixo. Isso pode me prejudicar? Bom dia. Não, acho que é porque como é notícia, veja, não é música, você não vai escutar notícia num volume elevado, né? Você está com outro objetivo quando você coloca o fone de ouvido para escutar uma rádio como Estadão. Você vai escutar a notícia, então você vai escutar mais baixo. A princípio não, você não vai lesar a sua audição. Uma coisa que é importante é lembrar que quando você está muito tempo escutando fone de ouvido, o seu foco de atenção muda. Então você tem que lembrar, e eu vou dar um exemplo. Outro dia eu estava chegando aqui no aeroporto de Guarulhos, na passagem da alfândega ali, na entrada do Brasil, a pessoa que me atendeu no cheque de passaporte, ela estava com fone de ouvido. Lógico que aquilo não vai lesar a audição, mas ela não prestou talvez a atenção que ela tivesse que prestar na atividade que ela está realizando.
Esse é o tipo de situação que você tem que ver se seu trabalho ou a situação que você está escutando o som é compatível com ficar com o fone de ouvido o tempo todo, porque você muda o foco de atenção. Olha, tem aqui mais uma pergunta, Melissa. Bom dia, dormir todas as noites com protetores auriculares, os earplugs esponjosos, colocados corretamente, faz mal? Não, em tese não, mas por que você usa earplug toda noite? Você mora talvez num bairro que faça muito barulho, num lugar que o som externo te incomoda muito? Tudo bem, pode usar. Agora tem que lembrar que colocando todo dia um plug, um EPI no caso, né, um equipamento de proteção individual, no caso não é para usar à noite que ela está usando esse plug de esponja, ele vai causar um contato crônico com a sua pele do ouvido. Isso pode ocasionar, não é que vai, por exemplo, um quadro de eczema a longo prazo, porque ele fica removendo a cera sem querer ali, né? Porque cada vez que você coloca, ele tira um pouquinho de cera. Colocado corretamente. Mesmo colocado corretamente, porque ele tira um pouquinho de cera sempre e vai tirar a proteção do seu ouvido. Olha, tem uma outra pergunta aqui. A Ana Maria Alves participou pelo facebook.com/Rádio Estadão. Tenho vários antecedentes de surdez na família, pelo lado materno. Com que idade já é possível iniciar um check-up nos meus filhos? E está preocupada também com os netos? Bom, depende do perfil de perda de audição. Tem uma série de doenças genéticas que causam perda de audição. Eu acredito que, eu não sei a idade dos seus filhos, mas existe uma lei de obrigatoriedade desde 2010 no Brasil que as crianças têm que ser testadas na maternidade para audição. Tem o teste do ouvidinho agora, teste da orelhinha. Da orelhinha, isso. Eu nem gosto muito desse nome. Ele tem um nome técnico, esse teste, que chama emissões otoacústicas. Porque acho que tem o teste do pezinho, daí tem o da linguinha, daí ficou. Ficou o teste da orelhinha. Esse teste, ele é obrigatório desde 2010 no Brasil, em maternidades públicas e privadas, é uma lei. Mas antes disso ele já era feito em grande parte das maternidades. Eu acredito que seus filhos já tenham sido testados na maternidade. Se eles já foram testados, ótimo. Agora, depende do que é essa perda de audição. Existem muitas síndromes que causam perda de audição. Eles devem ser reavaliados ao menor sinal. Uma idade boa é quando eles entram na escola, 6, 7 anos, assim, numa hora em que eles estão entrando numa fase da escola que é sempre importante a audição, mas nessa idade, 6, 7 anos, muitas escolas pedem para repetir os testes. Talvez seja um bom momento, se eles estiverem antes dessa idade, repetir esses testes. Vou pegar o gancho aqui, dando experiência própria. A minha filha está com 6 anos, não estava prestando muita atenção na aula e a professora sugeriu uma audiometria. Exato. Estava tudo normal, era questão de disciplina mesmo. Mas é comum isso, então. A escola, de repente, pedir, e aí o exame mais indicado é uma audiometria? O que se faz? Depende da idade. Nessa idade, 6, 7 anos, a criança já consegue realizar uma audiometria completa. Consegue responder ali, né? Para quem não sabe o que é audiometria, você tem que responder ali quando ouve o apitinho, né? Isso. Uma audiometria, ela tem 3 itens básicos, chamam de audiometria tonal, vocal e imitanciometria. Nessa parte tonal e vocal, a pessoa precisa interagir com a fonoaudióloga, que é responder aos estímulos ou repetir as palavras que ela fala. Então uma criança de 6, 7 anos já consegue. Crianças um pouco menores têm um tipo de audiometria que é chamada condicionada, que é uma variação desse exame, e muito pequenas têm outros exames mais objetivos, como emissões otoacústicas e como o potencial evocado de tronco cefálico, que tem um nome conhecido como BERA. Mas é comum a escola pedir esse tipo de exame. Agora, o mais comum é as crianças terem catarro no ouvido, muco no ouvido nessa idade, por conta de gripe e resfriado. Esse quadro chama otite média secretora, não é infeccioso, só chama otite porque é no ouvido, e que causa uma perda de audição de até 30 decibéis e pode atrapalhar no processo de aprendizado. Tá aí, gente. Olha, tem mais perguntas aqui, o Elias, tem outras aqui. Dá tempo de você mandar a sua ainda, 50093. Você põe aí a palavra Estadão e depois a sua pergunta aqui pro doutor, que vai ficar mais 15 minutinhos com a gente. Pode participar também no facebook.com/Rádio Estadão e ainda aqui no Twitter, no @Rádio Estadão. Rádio Estadão. A rádio de quem quer saber. 9:15. Giro 15. Bancos enxugam 13 bilhões de reais das linhas de crédito no país ao preferirem a segurança dos títulos públicos ao risco de inadimplência. A Organização Mundial de Saúde recomenda que homossexuais tomem medicamentos antirretrovirais como forma adicional de prevenção contra o vírus HIV. Sabesp quer usar volume morto e repetir a tática no sistema Alto Tietê para evitar desabastecimento em São Paulo. Brasil disputa o 3º lugar com a Holanda hoje, a partir das 5 da tarde, tentando apagar o vexame da derrota por 7-1 para os alemães. CT registra agora 1 quilômetro de lentidão na Avenida do Estado, sentido Santana, entre os viadutos Mercúrio e 25 de março. Temperatura média em São Paulo agora na casa dos 16 graus.
Inverno 2014, Rádio Estadão. Oferecimento Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. As informações com a Luciana Ferreira. 9h46, Mia, apesar do tempo encoberto, o sistema Anchieta Imigrantes tem agora o trânsito fluindo bem nas duas rodovias. Boa fluidez também pelo Rodoanel e pela rodovia Raposo Tavares. Trânsito flui normalmente pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. Segundo a concessionária, não há pontos de parada. A lentidão agora pela pista expressa da rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio, da altura do quilômetro 88 em Pindamonhangaba, 1 quilômetro de lentidão de acordo com a concessionária, justamente por conta do excesso de veículos. Eco Rádio Estadão. Oferecimento Tetra Pak. Diariamente pela Rádio Estadão, você fica atualizado sobre as questões ambientais. Dicas de bons exemplos no Pintou Limpeza. Bom, pessoal, eu sou o Thiago Lacerda. Eu procuro evitar nas coisas que eu consumo, na medida do possível, agrotóxico, venenos, etc. Notícias sobre o meio ambiente no Eco Rádio Estadão. Anistiar desmatadores e reduzir as reservas legais pode, inclusive, estimular o aumento do desmatamento, a erosão e a desertificação. E um resumo dos fatos importantes com entrevistados interessantes no Planeta Estadão. Existe hoje uma lei de incentivo ao esporte federal que é muito pouco utilizada ainda. Está melhorando o nível de adesão, mas ainda é abaixo daquilo que o próprio governo disponibiliza. E além da lei federal, vários estados têm também leis estaduais de incentivo ao esporte. Rádio Estadão. Atitude no presente, de olho no futuro. Oferecimento Tetra Pak, embalagens 100% recicláveis, feitas com matérias-primas renováveis, como papel de florestas certificadas pelo FSC e plástico verde, derivado da cana-de-açúcar. Tetra Pak, protege o que é bom. Quando você toma Tamarine regularmente, o seu intestino preguiçoso desperta com você. Tamarine é um fitoterápico eficaz feito com extrato de plantas medicinais. Basta uma dose diária de Tamarine geleia ou cápsula para seu intestino funcionar em 8 horas. Acorde seu intestino e sinta-se mais leve. Seja livre com Tamarine. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Existem momentos que pedem um grande vinho. Imagine um final de semana inteiro dedicado aos prazeres, à cultura e aos negócios do vinho. Assim será o Wine Weekend, de 17 a 20 de julho, no Pavilhão das Culturas Brasileiras, Parque Ibirapuera. Esperamos por você. Vendas, ingresso rápido e informações wineweekend.com.br. Ele está de volta. Com dribles incríveis e os craques que você conhece vestindo a camisa do seu time. Brasileirão 2014. E só a Rádio Estadão traz uma transmissão de futebol inovadora do campeonato mais disputado do país. Nesta quarta tem Bahia e São Paulo. Acompanhe com a gente nos 92,9 FM, 700 AM ou ainda ao vivo no bar vencedor do prêmio Comida de Boteco 2014, o Bar do Xandão, que fica na Rua Gil de Oliveira 477 na Vila Matilde. Weber Lima, Zete, Veloso e Ana Paula Oliveira te esperam a partir das 9:30 da noite. Futebol como você nunca ouviu, só aqui na Rádio Estadão, a rádio de quem quer saber. Futebol 2014. Oferecimento Benegripe. É gripe, Benegripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Itaú, banco feito pra você. Previsão na Rádio Estadão, com a Clima Tempo. Bianca Lobo, vamos atualizar aqui as informações do tempo para esse fim de semana. Neste sábado, o vento ainda sopra do ar, trazendo muita umidade para toda a faixa leste de São Paulo. Aqui na capital, temos o céu nublado, mas algumas vezes o sol até aparece. Temperatura já tarde chegando até os 20 graus. À noite, previsão de garoa
principalmente na zona sul da cidade e na região do ABC Paulista. No litoral, grande variação de nuvens, o sol também aparece, mas bem pouco. Tem previsão de chuva fraca a qualquer hora do dia. No interior, tempo firme neste sábado. Amanhã, massa de ar seco ganha mais força sobre o estado de São Paulo. Aqui na capital, temos até uma névoa pela manhã, mas já no final da manhã e durante a tarde, predomínio de sol, temperatura deve chegar à casa dos 22 graus. No litoral, amanhã, sol com nuvens, mas já sem previsão de chuva. No interior, tempo segue firme e faz até um pouco de calor durante a tarde. Nessas próximas 2 semanas, não há previsão de chuva significativa aqui para a capital e nem para a região do Sistema Cantareira. As madrugadas seguem amenas e as tardes começam a ficar com um pouco mais de calor a partir da segunda-feira. Bianca Lobo, da Climatempo, para a Rádio Estadão. Estadão no ar. Rádio Estadão. Falando em saúde. Reta final do Falando em Saúde. Tem um monte de pergunta aqui pro Dr. Arthur Castilho, ele que é otorrinolaringologista e professor da Unicamp, falando aqui sobre a perda auditiva, outros assuntos relacionados à audição. Vamos lá, o Elias pergunta: o que significa esse som muito agudo e contínuo nos ouvidos? Não sei. O que será que ele está ouvindo? Eu não sei o que ele está ouvindo, mas eu acredito que ele esteja se referindo a zumbido. O zumbido é um sintoma que pode estar relacionado com muitas coisas. Ele pode não ser nada, o que na maioria dos pacientes não é nada. Todo mundo pode ter zumbido. Mas ele pode indicar uma afecção na parte interna do ouvido também. Mas é temerário dizer, porque pode ser qualquer coisa. Zumbido é um sintoma como febre é um sintoma. Ele pode estar presente numa série de afecções, mas ele pode estar presente em situações normais também. Olha, tem aqui o ouvinte que não assinou, a mensagem chegou truncada, mas deu para entender. Ele dá aqui, olha: oi, bom dia, percebam chamar no volume normal a minha esposa, que tem 57 anos. Às vezes ela se irrita quando eu aumento o tom, ou a campainha, parece que ela não ouve de imediato. Pode ser indício de perda auditiva? Pode ser indício de perda de audição, sim. Tem que fazer um exame de audiometria para verificar o que está acontecendo. Mas pode ser que ela realmente só esteja desatenta. A gente sempre tem que lembrar que tem 2 coisas. Uma coisa é ouvir, outra coisa é entender o que está sendo ouvido, é a compreensão. Às vezes a pessoa pode ter audição normal, mas ela pode estar desatenta. O cérebro não está ligado naquela hora para compreender aquela informação. São alterações diferentes. Olha, tem aqui mais uma pergunta. Sou visagista, trabalho em um salão de beleza, né, onde o barulho de secadores é constante. Às vezes não escuto o que a minha cliente fala durante o atendimento. Aí é muito alto, né, o barulho? Porque ela tem um ruído competindo com o que a pessoa está falando, que é o barulho do secador, que é extremamente elevado. Na verdade, é uma competição de som e é possível que ela tenha audição normal e não escute mesmo por causa do barulho do secador, né? Olha, Glorinha, onde posso comprar um aparelho para medir decibéis, doutor? O aparelho chama decibelímetro. E você encontra na internet, tem uma série de empresas que vendem, tem de vários modelos, preços e marcas e... Média de preço? Olha, eu tenho um decibelímetro, eu comprei faz alguns anos, eu paguei acho que uns 250, uns 300 reais, mas tem decibelímetros caríssimos, que são para aferição mesmo, super precisos. Mas por que ela vai querer comprar um decibelímetro? Pois não sei, agora tá querendo aqui. Lembra a Melissa que tinha falado dos protetores, né, que ela dorme com os protetores? Ela falou: doutor, os protetores são minha salvação, eu tenho sono leve e insônia, moro no centro, com trânsito e vizinhos não civilizados. Então não tem muito jeito, ela tem que usar mesmo. Nessa situação ela tá se é ou isso ou não dormir. Lógico, e aquilo que eu falei no começo, morar numa cidade, não é que o som vai lesar a sua audição, porque dificilmente isso acontece. Não sei que você mora mas acho que no caso dela ela não consegue dormir mesmo. Exato. Não é que você mora do lado de uma pedreira que explode pedra e você vai lesar a sua audição, mas isso é o mais importante. O som urbano, ele pode atrapalhar muito a gente, por exemplo, para dormir. Olha, Alessandro mandou aqui, eu não sei, acho que o doutor não vai poder te ajudar, Alessandro, mas vamos lá. Ele diz o seguinte na mensagem: meu rosto, testa e bochechas fica sempre vermelho, descamando e com carocinhos, tem dias que está normal. O que pode ser isso? Dá pra ajudar, doutor? Não dá, né? Não é da minha área, eu sou médico otorrinolaringologista e eu não tenho ideia do que seja isso, desculpe. Olha, Valdete, tenho muita sensibilidade a qualquer barulho, me incomoda, é perda auditiva? Olha, pode ser, pode não ser. Tem pessoas que têm característica mesmo de ter uma hipersensibilidade a sons, mas em alguns casos de perda de audição você pode ter um fenômeno de recrutamento que pode causar esse sintoma que ela está contando. Então é bom dar uma analisada se isso realmente está incomodando. Sempre a minha tendência como médico é valorizar o que o paciente está dizendo. Então, nessa situação pode ser que sim. Olha, a gente tem aqui mais perguntas aqui. Olha, Elizabeth.
Ela disse que ligou o rádio agora, não sabe se a pergunta foi feita. É a seguinte: ouço um som constante, como se fossem grilos. Percebo à noite ou quando estou em lugar silencioso. O que causa isso? Devo me preocupar? Isso a princípio é chamado de zumbido ou tinnitus, e na verdade é exatamente o que ela conta, né? Numa situação de silêncio ela percebe mais porque os outros ruídos do ambiente saem e o cérebro dela foca a atenção nesse som. Olha, pode ser ou não, na maior parte das vezes não é nada. Vai ser patológico ou não pelo nível de importância que você dá a isso também. Se é uma coisa que te começa a te incomodar muito, pode ser que você procure a ajuda médica para sanar esse problema. Mas a maior parte das vezes isso não tem outras complicações ou outros comemorativos. O Gilmar pergunta a mesma coisa. Eu tenho um pequeno zumbido, principalmente perceptível quando estou no silêncio. É normal? Pode ser cera? Pode ser cera? Pode. Por exemplo, uma rolha de cera obstrutiva, ela pode diminuir sua audição temporariamente, a condução do som, e pode causar zumbido. É comum os pacientes com um zumbido impactado referirem perda de audição e às vezes zumbido. Mas quando eu falei zumbido, que é isso que ele está referindo, é um sintoma. Então não é uma doença. A gente tem que analisar o que está causando. Olha, a Marisa Gomes. Doutor, bom dia. Quando criança, minha mãe disse que fiz lacertação, é isso? Não. Ela diz aqui lacertação, que ela escreveu, nos 2 ouvidos. Depois fiquei muitos anos sentindo dor de ouvido. Hoje estou casada há 30 anos e meu marido sempre me pergunta se eu sou surda, porque ele diz que eu falo muito alto. Tem alguma relação? Eu não sei o que ela fez, não conheço esse termo. Pode até que seja um termo antigo, mas eu desconheço. Talvez ela tenha colocado... Ela fez quando criança, é isso? Quando criança. Talvez tenha sido colocado tubo de ventilação, que é uma coisa comum, ou feito um furinho para drenar muco do ouvido, que é a paracentese, e isso normalmente não acarreta nenhuma perda de audição no futuro. O Itamar está preocupado também com o zumbido. Bom dia, meu nome é Itamar, eu tenho 51 anos e sinto zumbidos fortes no ouvido, o que fazer? É a história do zumbido, né? Depende, o zumbido é um sintoma, vai depender do que está causando. Se está te incomodando, é constante, e principalmente se está associado à perda de audição, tem que procurar um médico otorrinolaringologista, pedir exames para verificar qual é a causa que está por trás do seu zumbido. E é comum mesmo? Porque tem muitas perguntas, né, falando de zumbido. Zumbido é uma afecção comum, mas o que eu falei, muitas vezes, o zumbido não é uma doença. Por exemplo, se tomar 2, 3 cafés, cafezinhos expressos, eu tenho zumbido, porque a cafeína, ela causa em uma série de pessoas zumbido. E não é uma doença, é só não tomar café que não tem isso. Que não tem, né? Depende. Vamos lá, última pergunta, Maria Augusta de Castilho. Tenho coloboma do lado esquerdo, já infeccionou várias vezes. Isso pode afetar minha saúde? Por que se nasce assim? Chama coloboma auris, isso é uma afecção congênita, que tem uma alteração aqui na embriogênese da parte externa do ouvido. Tem que operar e tem que tirar isso, porque na verdade fica causando infecções de repetição e não é que vai afetar a audição, mas uma dessas infecções pode se espalhar pela pele, por essa região e causar uma infecção um pouco pior. Procura um médico que opera e tira isso. Pronto, gente, olha, acho que deu pra gente esclarecer aqui várias dúvidas. Agradeço bastante a participação do Dr. Arthur Castilho, ele que é otorrinolaringologista, professor da Unicamp. Doutor, obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom fim de semana. Para vocês também.